Fala pessoal, vamos a mais 3 questões aí de simulado aí, para pré-militar. São questões que caíram em provas anteriores, caíram em concursos militares e outros concursos, enfim, são recorrentes. Então, antes de começarmos, gostaria de pedir a você que deixe o seu like. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no YouTube. A primeira questão diz o seguinte: um avião com velocidade de 400 km por hora faz uma viagem da cidade A para a cidade B em 3 horas. Em quantos minutos? E aí, pessoal, eu tive o cuidado de transformar aqui, ele quer saber em minutos. Então, se o tempo está em horas, eu transformei esse tempo que ele levou em minutos. 3 vezes 60, que é 180. Perfeito? Em quantos minutos outro avião com velocidade média de 1.000 km por hora faria essa mesma viagem da cidade A para a cidade B? Portanto, é uma regrinha de 3. Nós temos que ter cuidado porque existem regras de 3 simples e existe regras de 3 que são inversas, são diretas ou são inversas. Veja bem, quando são diretas, pessoal, você apenas multiplica em cruz, né? Mas como elas são inversas, quando ocorre uma coisa e a outra unidade aumenta ou diminui, você tem aí uma inversão aí. Então você tem que inverter a unidade envolvida, certo? Só que nós não vamos usar esse raciocínio, vamos usar o seguinte raciocínio. Eu montei aqui a regra de 3. Velocidade em quilômetros por hora, um avião percorre em 400 quilômetros por hora, ele leva quantos minutos? Eu transformei em minutos, ele leva 3 horas, ele leva 180 minutos. Se um outro avião que percorre 1.000 quilômetros por hora, para percorrer a mesma distância de A até B, ele leva quantos minutos? O grande lance aqui é o seguinte, é você pegar o x igual a 180, sempre vai ser assim, professor? Sempre, ó. Aquele valor que está em cima do x vai ficar aqui no numerador da minha fração, tá? Nós vamos fazer a pergunta, ó. Se eu falar mais tempo, você vai colocar o maior em cima. Se eu falar menos tempo, nós temos que colocar o menor em cima. Então, olha só. Se um avião percorre 400 km por hora, leva 180 minutos, um avião percorrendo 1.000 km por hora, ele vai levar mais ou menos minuto. Pessoal, aumentou a velocidade, então ele vai levar menos minuto. Então, o menor sobe, está aqui 400, e o maior desce, está aqui embaixo, 1.000. Faço os cancelamentos, né, pessoal? Cancelo esse com esse com esse. Cancelo o 10 com o 18, ficou o 1 no denominador, que dividir por 1 é só multiplicar o 18 vezes o 4. E 18 vezes 4, pessoal, dá 72 minutos que ele vai levar se ele percorrer 1.000 km por hora. Ele vai levar 72 minutos para chegar até a cidade B. Resposta letra C. Próxima questão, também regrinha também, diz assim: uma criança dispunha de 3 rolos... Não é regra de 3, é outra coisa. Uma criança dispunha de 3 rolos de linha, cada um medindo 90, 126 metros e 124 metros. Ela pretende fazer rabiolas de pipas para vender, porém deseja aproveitar ao máximo todos os rolos, cortando-os em pedaços iguais, pedaços iguais e de maior tamanho possível. Ou seja, o que ele quer aqui é o máximo divisor comum. Tá, como é que eu faço para achar o máximo divisor comum? Vamos decompor o 90, o 126, vou colocar em ordem aqui, o 124,
e o 126. Decompor em fatores primos aqui. Só que é o seguinte, eu tenho que decompor, não é decompor em fatores primos, eu tenho que decompor esses valores aqui de modo que todos eles sejam divisíveis pelo mesmo número. Isso é o máximo divisor comum. Então, como é que eu faço? Eles são pares? São. Então, começo dividindo por 2. Por 2, eu vou ter 45. 126 vai dar 63. E 124... 124 não. Eu copiei certos aqui. 234, pessoal. Desculpa aqui, ó. 126, 234. 234 é 234 aqui, ó. Aqui é 234, não é 90, 126 e 234. E 234, ok? 126, 234. 234 dividido por 2 vai dar 117. Fazendo a continha aí, tá, pessoal? Pode fazer que vai dar certinho aí. Bom, já não é mais divisível por 2, é por 3. A gente está decompondo em fatores primos, porém, quando nós chegarmos a um ponto que a gente não vai dividir todos mais pelo mesmo número, a gente para, ok? Isso é o máximo divisor comum que a gente faz, o jeito da gente fazer o máximo de encontrar o máximo divisor comum, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho 45, 117, 63. É por 3 ainda. Aqui vai dar 15. O 117 por 3 dá 39. E o 63 por 3 dá 21. Então, ó, por 3 deu isso aqui. Ainda é por 3, pessoal. Eu até adiantei aqui, ó, ainda é por 3. É por 3 por quê? Porque todos eles aqui são divisíveis por 3. 39, 15 e 21. Então, ó, o 15 por 3 dá 5. O 39 por 3 dá 13. E o 21 por 3 dá 7. Percebam que não há divisor comum, né, que divida todos ao mesmo tempo. Paro por aqui. Aí vocês vão entender o seguinte. Quando eu multiplico esses valores aqui, ó, 2 vezes 9, 18. Esse 18 que eu encontrei, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Esse 18 que eu encontrei é o tamanho, é o máximo, o tamanho maior da rabiola. Então, é 18 metros. Mas ele quer saber o seguinte, quantas rabiolas de 18 metros eu vou ter? Para cada rolo aqui, nós vamos ter uma quantidade de rabiolas com 18 metros. Ou seja, nós vamos ter 5 mais 13, que é o total de rabiolas que eu quero ter nos 3 rolos, mais 7. 13 com 7, 20, 25 rolos. 25 rabiolas, que é o que ele pediu. Então, 25 rabiolas é a letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: para paginar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessários 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas cada cada uma seriam necessárias para paginar o mesmo
o mesmo livro. Regrinha de 3, né? Então, ó, qual a unidade envolvida? Linha por página, né? Então, ó, linha por página. Eu tenho um livro que tem 45 linhas por página para paginar, certo? E isso corresponde a um total de páginas. Quantos livros tem essa página? Quantas páginas tem esse livro? Ele tendo 45 linhas por página, 280 páginas. Perfeito. Aí ele pergunta quantas páginas X com 30 linhas são necessários para paginar o mesmo livro. Perfeito, raciocínio idêntico àquele que nós falamos. O X igual a 280 vezes, traço de fração. Aí a gente vai usar a palavra mais e menos, ou maior e menor, entendeu? Mais e menos. Se eu falo mais, o maior sobe e o menor desce. E se eu falar o contrário, acontece a operação contrária. Então, ó, para 45 linhas por página, eu uso 280 páginas. Se eu diminuir o número de linhas, eu terei que ter maior número de páginas, concorda ou não? Se eu diminuo o número de linhas, eu tenho que aumentar o número de páginas. Ah, então peraí. Se eu diminuir, eu aumento. Então, quando eu diminuo, eu aumento. O maior sobe e o menor desce. Então, para 45, 280. Para menos de 45, eu vou precisar de mais páginas. Então, o maior sobe, o menor desce. Então, cancelo o 0 com o 0, o 3 dá 1 e aqui dá 15. Ficou com 15 vezes 28. 15 vezes 28 dá 420. Pode fazer aqui, ó. 15 vezes 28. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10 com 2. 5 vezes 2, 10 com 4, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Então, nada, 12 vai 1. 420 páginas, né? É, 420 páginas, letra C é a opção correta. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito e até a próxima videoaula.